E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Torcedor corintiano, torcedora corintiana, vocês, torcedores dos clubes que prestigiam o nosso canal, sejam todos bem-vindos ao Tués Orgulho. O vídeo vai sair um pouco mais tarde hoje, o primeiro vídeo do dia, tá? À noite vai sair o vídeo de pré-jogo do Sandro, apresentado pelo Sandro, tá? Red Bull Bragantino e Corinthians, Corinthians e Bragantino. Então hoje eu vou tirar esse vídeo aqui para falar um pouquinho dos reforços, tá? E eu acho que enquanto eu estiver falando vai estar aparecendo os lances deles aí na tela, tá bom? E com minha voz de fundo, só para deixar vocês cientes. O Corinthians deve anunciar hoje, né? Às vezes pode estar anunciado agora que eu tô gravando, mas eu acho que não, mas pode ser que tenha acontecido. Mas o Corinthians deve anunciar hoje o Matheus Pereira, ex-Fortaleza, tá? Meio campista, um segundo homem do meio campo ali, né? Um segundo camisa 8, né? Um segundo homem e um segundo volante. Vindo do Fortaleza, da base, aquele menino que fez uma boa copinha em 2016, uma baita copinha para falar a verdade, e acabou na final ficando manchado, né? Um pouco a passagem dele no Corinthians, que ele cavou, né? No olho do Flamengo, perdeu o pênalti, saiu chorando, teve que sair escoltado, porque a torcida queria, vocês sabem. E aí ele passa por vários clubes, Juventus, Barcelona, Eibar, né? Onde ele mais jogou na Europa foi no Eibar, mas ele jogou na Juventus titular. No Barcelona ele foi capitão por 2 anos, 3 anos do time B do Barcelona, não chegou a jogar no profissional, mas foi capitão lá, bastante respeitado no time B do Barcelona. Depois ele foi pro Eibar, e aí subiu aí para a primeira divisão, ídolo lá, a galera idolatrava ele. Quando ele vai embora, a galera fica muito triste, muito sentido. Ele faz um bom campeonato brasileiro esse ano pelo Fortaleza, né? Foi um dos poucos que se destacaram do Fortaleza ali, junto com Pierre, Pochettino e esses caras assim. Foram um dos poucos, né, que se destacou lá no Fortaleza, nesse último ano trágico do Fortaleza, que culminou na sua queda para a segunda divisão desde 2020, que o Fortaleza não subiu e não caía mais, né? E o Fortaleza caiu em 25. Então é um jogador que eu gosto, é um jogador que tem muita técnica, um jogador que levanta a cabeça, é um jogador que olha para os dois lados, tem muita direção, ele consegue dominar orientado. Você vê que tem vários lances do Matheus Pereira que ele domina já orientando para onde ele vai fazer a saída de bola, que normalmente ele precisa fazer. Tem um bom lançamento, tem um bom drible, um drible curto, não é um cara de firula, mas é um drible curto, um drible que precisa para se desvencilhar ali no meio de campo e começar uma jogada. É um jogador que eu estou bem empolgado para ver. Eu vi que muitos, né, falaram que ele era pé de rato, que sem conhecer o jogador, mas aí vocês vão pesquisar um pouquinho, vamos dar uma olhada. É um menino que tem muita qualidade. E, historicamente, o Corinthians, os melhores Corinthians foram times low profile, né, como é a palavra do moda, né, que é um time mais discreto. E eu tô gostando dessa montagem de elenco do Marcelo Paz. Parece que o Corinthians está realmente montando um elenco com o que você já tem, se livrando de algumas maçãs podres, se livrando de algumas pessoas que chegaram em fim de ciclo também, né? Maçãs podres que eu falo Félix Torres, Thales Magno, possivelmente o Kaká, e o fim de ciclo que seria o Romero. Maçã pura também eu coloco o Maicon, o Fagner, tá? E pra mim o fim de ciclo é o Romero, com todo o respeito do mundo da palavra. Chegou final do ciclo, mas ele não era maçã podre, ele era um jogador que chegou no seu fim de ciclo no clube. Respeito máximo pelo Romero. E o Corinthians está montando um elenco equilibrado, coisa que não era equilibrado, né? Eu vou estar falando aqui ainda de mais alguns reforços, mas o Corinthians está montando alguma coisa equilibrada. Ano passado a gente ficou um ano inteiro sem lateral, ano passado a gente ficou com o zagueiro Penso, a dupla do zaga meio Pensa, só tinha confiança em 2 e 1 às vezes. A gente não tinha um segundo homem de meio campo, tinha que jogar com 2 primeiros, e assim vai. O Carrilho não aguenta jogar todos os jogos, já com 35 anos, indo para 35 anos. Eu acho que o Corinthians precisa agora procurar um camisa 9, procurar um reserva para o Hugo, goleiro, né? Eu acho que você pode olhar um cara experiente de 33 anos, um goleiro mais experiente acima dos 30, para você ter essa reposição quando o Hugo for para a seleção, que deve ser convocado em março agora para os últimos amistosos contra a França
e esqueci o outro adversário. Mas eu acho que é importante o Corinthians olhar para o segundo goleiro, para um centroavante, tá? E com todo respeito ao Longo, tá? São os que mais defenderam o Felipe Longo aqui, mas eu acho que é até bom pro menino ganhar experiência também. Então o Matheus Pereira é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu acho que vai agregar muito na ligação, né? Essa palavra da moda que eu acho horrorosa, que é o box to box, que eu acho uma merda essa palavra, mas ele faz muito isso, vai e volta, pisa na área, né? Tem alguns gols, finaliza bem, tem um bom passe, consegue quebrar linhas, né? É um menino que tem boa marcação também. Não é, nossa, um pitbull, mas ele é um cara que marca bem, é um cara que ocupa espaço, é um cara que bem aplicado também taticamente. Então eu acho que o Matheus Pereira vai ser um bom jogador para 2026 aí no Corinthians, tá? Saindo da volância, indo para a lateral direita, Pedro Milans, uruguaio de 23 anos, ex-Peñarol, tá? O Peñarol que tá em uma crise absurda lá no Uruguai e o torcedor ficou muito chateado, né? Porque o Peñarol precisava se livrar de algum jogo. Não se livrar, mas aliviar a sua fúria. E aí liberou o Pedro Milans, ficando sem clube. O Corinthians foi rápido no mercado e procurou o jogador, que chegou ontem em São Paulo, fez uma conexão em Curitiba, depois para São Paulo. Então ele falou que foi uma viagem um pouco longa, mas que deu tudo certo. Então ele vai chegar para descansar. Hoje deve fazer exames, assinar o contrato e ser anunciado amanhã, provavelmente. Né? Ou hoje ainda, eu acho que hoje é difícil, talvez seja anunciado amanhã. Tá? O Matheus Pereira chegou também, demorou um pouco para anunciar, porque tem vídeo de apresentação, tem foto com a camisa, tem um monte de coisa aí, anúncio, arte, design, coisas que vão levar um pouco de tempo, né? Então, eu creio que pro jogo contra o São Paulo no domingo, muitos já estejam já no bid, né? O Pedro Milans é um lateral que eu vi duas versões sobre ele, tá? Eu vi a versão falando que o Pedro Milans, ele é um cara que marca mais. Depois eu vi uma segunda opção falando que ele é um cara que defende mais e um que ataca mais. Eu acho isso bom, porque aí a gente tem duas valências que estão colocando ele como extremos. Então eu acho que ele pode ser um cara muito equilibrado. Então ele pode ser um cara que defende bem, é um cara que ataca bem, ou ele pode ser um cara que defende mais e quando sobe é efetivo, ou é um cara que sobe muito, mas ele consegue fazer uma boa marcação, né? Então parece que é um jogador equilibrado, parece que é um jogador que tem suas valências, é um jogador que tem um bom cruzamento no arco, tem um bom cruzamento intermediária, né? Tem um bom linha de fundo, parece que ele vai na linha de fundo. Eu acho que isso é importante, o jogador na linha de fundo, para fazer um cruzamento para trás. Eu acho que o Pedro Milans pode ser um jogador que agrega muito, né? E claro, tem uma disputa com o Mateuzinho, que no passado ficou o ano inteiro sem nenhum reserva. Quando ele tinha era o Léo Maná, que com todo respeito não tinha condições nenhuma de vestir a camisa de algum time de Série A, principalmente do Corinthians, tá? O Léo Maná é muito fraco tecnicamente. Então o Pedro Milans é um cara que saiu, como eu posso dizer, deixando a torcida triste porque ele foi embora. É um jogador que já foi convocado pela seleção do Uruguai algumas vezes. É um jogador que parece que tem 23 anos, mas tem uma cara de experiência, vivida. Parece que é um cara que não tá pra brincadeira. Esses caras não vêm pra brincadeira, esses caras realmente honram a camisa. Que seja assim. Confio bastante no Pedro Milans. Então eu acho que o Corinthians vem se reforçando bem de maneira equilibrada, montando um elenco equilibrado, mas não um elenco penso como era ano passado, tá? Indo do Pedro Milans para o ataque, o Corinthians fechou a contratação do Caio César, né, de acordo com o GE. Al Hilal, ele já tinha sido procurado no meio do ano, antes do transfer ban ano passado, mas aí não deu tempo. Eu tinha falado dele com vocês que o Corinthians poderia trazer ele ano passado, não deu, minha informação estava atrasada um ano, né? E aí ele vem esse ano para 2026. O Caio César é um ponta, baixinho, fumaça, habilidoso, rápido, né? É um jogador de boa técnica, é um jogador que vai para cima, um jogador sem medo, né? Eu tenho um pouco de receio, sim, o Thales Magno foi um jogador que deixou mais impressões, porque começou muito bem na fumaça, na habilidade, e depois nunca mais fez isso. Mas o Caio parece que é diferente, ele é menor, é um jogador pequeno, então é um jogador que vai ter muita velocidade, é um jogador que vai ser arisco, é um jogador que vai ser fumaça mesmo. Então eu acho que o Corinthians acertou na contratação, né? Ele quer jogar no Corinthians há muito tempo, né? Como eu falei.
Não peguei os números dele de gols, mas acho que ele não é um fazedor de gols. Ele é um cara que vai construir as jogadas, né, pelo lado. É um cara que vai fazer cruzamentos, é um cara que vai lá do fundo e vai tocar para trás. É um cara que vai fazer uma tabela. É um cara que uma hora ou outra vai fazer um gol, mas ele não é um fazedor de gols. Ele é um ponta. E o Corinthians precisa. O Corinthians tem o Dieguinho como ponta. O Caio, que é um falso ponta, porque não corre, não pensa, não faz nada, né? Indo bem abaixo do nível que se espera. Mas tomara que o Caio Sérgio chegue, consiga desempenhar o que é esperado, né? O Marcelo Paes falou que é dois pontas, então falta um. Quem sabe, né? O Corinthians sim está sondando o Lucas Ferreirão, né? Como era conhecido no São Paulo antes de ser vendido de graça praticamente pelo presidente dos caras lá pro Shakhtar. Ele quer voltar, ver uma volta pro Brasil com bons olhos e ver o Corinthians com bons olhos também. O Ferreira, que é muito bom ponta, o Caio César na esquerda, o Lucas Ferreira na direita. É muito importante você ter dois caras rápidos dos dois lados. Então eu acho que o Corinthians sim está fazendo bem, olhando para pontas extremos de qualidade, com nível, tá? Com projeção também de revenda, possível revenda. Eu acho importante o que o Corinthians vem fazendo no mercado. Por mais é isso, tá? Um videozinho mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado das contratações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com seus amigos, tá? Então e comenta aí embaixo a opinião de vocês. É os 3 Cs, né? Curte, compartilha e comenta. Fechou? Tamo junto. Um forte abraço. João Vitor na voz, Agência Torres Orgulho. Valeu, falou, fui.